Eu vou olhar aqui as perguntas que chegaram, vou tentar responder na medida do possível, né? Agora que a gente chegou até o dia 30 de setembro, vamos lá, vamos ver o que chegou a nós aqui. Tem bastante coisa já, perguntas aqui do chat. A Ernestina pergunta o seguinte: sobre a moeda, será verdadeira essa afirmação de que o dólar pode cair? Qual moeda dominará o mundo? Que os astros podem nos alertar? Ernestina, a sua pergunta é muito bacana, muito boa, mas ela pede um estudo mais aprofundado, né, do que eu ofereci aqui hoje sobre essa questão econômica. Mas eu diria para você que eu ainda não vejo como o dólar possa, assim, cair assim para brasileiros, por exemplo, a desvalorização do real, não vejo como o dólar possa cair tão rápido diante das condições que estamos vivendo atualmente. Ainda temos um percurso relativamente grande a cumprir antes da gente equalizar essa situação econômica, né? Essa questão de economia internacional, né? E como moeda dominará o mundo, ainda podemos dizer que o dólar ainda domina o mundo por vários anos ainda, tá? Então, para a gente ver essas situações das grandes economias, né, como Estados Unidos, China, as várias economias da Europa, sobretudo a Alemanha, como é que o euro vai se comportar, como é que as economias chinesas, coreanas, japonesas, indianas, como é que isso aqui vai se comportar, a gente tem que fazer um estudo um pouquinho mais voltado para esse campo. Agora, eu vou recomendar para você um vídeo que eu gravei em 2018 ainda, e ele é válido até 2026, ele está aqui no canal. É um vídeo sobre Urano em Touro. Esse vídeo ele vai estar falando justamente sobre essas modificações econômicas. E olha só uma coisa que está acontecendo, já palpável aqui, ou quase, né? Porque não é criptomoeda. Né? Uma coisa que a gente está vendo acontecer: criptomoedas, sistemas de pagamento eletrônico cada vez mais avançados e um pouquinho suspeitos, porque fáceis de hackear em alguns casos, né? Mas são os desenvolvimentos econômicos típicos de Urano em Touro, que vai passar ali até 2026. Então, o dólar talvez seja ainda uma referência, mas os sistemas assim vão usar o dólar talvez só como um referencial homogeneizador. A Ana Paula pergunta: boa noite, eu vou passar no concurso? Poxa, Ana Paula, tem que... Boa pergunta também, mas assim, como é que eu vou saber sem olhar seu mapa? Não tem como, meu amor. Você tem que fazer uma leitura do seu mapa, fazer um... A primeira coisa para você passar no concurso é estudar feito louca, né? Se matar de estudar. É a segunda coisa, se você ainda quiser uma ajuda para se encorajar, você vai num astrólogo que você conheça, que você confie, e faz um mapa. Agora, olhando aqui trânsitos gerais, não vou conseguir te responder. O Edu Berigo pergunta: é possível maior abertura no setor de cruzeiros e viagens? Olha, é possível assim que o Júpiter voltar a ingressar em peixes, viu, Edu? Isso é uma estimativa que a gente pode fazer. Tá? Podemos ter também um probleminha, que é esse mercado ficar inflacionado. Na medida em que, mesmo com a cepa nova, que está perigosa para caramba, né? Com a pandemia, o Júpiter entrando ali em peixes, esse mercado de viagens, turismo, sobretudo marítimo, né? Pode crescer bastante de novo, e para regiões marítimas, para regiões próximas a grandes quantidades de água, podem ter uma acorrida de turistas. Então, sim, tudo me indica que sim, tá? Pode ter uma maior abertura, e isso pode se dar no final de 2021, já quase no ingresso para 2022. O mesmo Edu pergunta: Vênus em Trígono Saturno possibilita compromissos em relacionamentos? Sim, sim. É o aspecto. Aliás, se casar num Vênus Trígono Saturno, ainda mais Vênus em domicílio, é assim uma beleza. Fazer um bom pacto, né, um bom contrato numa época como essa é a magia, né? Você está implementando no mundo material uma condição que é cósmica, que é favorecedora dos bons pactos. Então, manda ver. E só lembrando aqui para vocês que toda e qualquer opinião que for dada aí no chat, entre os demais participantes, não é e nem pode ser de nossa responsabilidade aqui da escola, tá, gente? Às vezes as pessoas fazem respostas assim espontâneas, tudo bem, beleza, mas eu não posso garantir que estejam corretas, e não somos nós que estamos pedindo para que as pessoas façam essas intervenções. Isso é assim, conta e risco, né, de responsabilidade de quem está fazendo. Nós não
chamamos parcerias para fazer isso, tá? Então, fique bem claro, só para que vocês não se confundam, tá bom? Aqui pergunta como é que fica a Covid em setembro, sabendo que vai haver esse trânsito de vários fatores em Virgem em oposição com o Netuno, podemos ter umas oscilações muito fortes nos quadros de contaminação e de recuperação, né? O que a gente tem visto aqui, já com alguns trânsitos em Virgem e já perto de uma oposição com o Netuno, é que 95% dos leitos de UTI têm sido ocupados por pessoas que não foram vacinados. 5% são de vacinados, mas reparem bem, 5% são de vacinados. Então, só aquelas pessoas que têm grupo de risco, então é um número reduzidíssimo em relação ao que era antes. Tá? Mas olha a quantidade de gente que está vacinada. A vacina, gente, ela não impede você de ter, ela não te torna um super ser invulnerável, não. Ela te reduz as chances de uma internação ou de uma situação grave, de uma intubação. Tá? Mas você ainda pode estar sujeito a sentir sintomas, a passar até por uma expressão leve da doença. Então é preciso se proteger, é preciso usar máscara, é preciso higienizar as mãos com frequência, tem que seguir as recomendações médicas. Os médicos, eles estão ali, inclusive assim, se você acha que médico não é gente boa, tá? Se você ainda tiver isso na cabeça, se a pessoa tiver isso na cabeça, pensa que eles estão fazendo isso, inclusive, para não ficarem sobrecarregados, né? Que os hospitais ficam cheios de gente. Então, tem que seguir a recomendação médica, tem que seguir. A Marcília, inclusive, fez a pergunta aqui, eu acabei respondendo em parte, né? Essa variante, qual a previsão, né? A variante é esperável, não é nada agradável, não é feliz uma coisa dessa, mas é esperável, dada a tendência. As pessoas, assim, em parte, existe uma tendência a vírus novos a se desenvolverem em variantes, isso é verdade, mas a gente não pode incentivar, né? Quanto mais incentivo, se as pessoas não se cuidarem, né, então elas podem multiplicar a ação que o vírus tem, né? A capacidade que o vírus tem, eles podem sofrer mutações para pior. E você vê a variante Delta, tem a variante Gama, que consegue ultrapassar a barreira que a própria vacina promove, né? Mas, assim, se as pessoas se precaverem, o vírus não vai ter como se desenvolver, não vai ter como contaminar. E a previsão é essa: o mês de setembro pode ser um mês em que a gente tem que estar uma nova luta contra a vacina, contra os sistemas, as formas de aglomeração, né? A Silvana pergunta sobre voto impresso. Assim, eu sou astrólogo. Eu não estou rindo de você, Silvana, não é de você que eu estou rindo, não, tá? Eu estou rindo da situação que nós vivemos, né? A sua pergunta é pertinente. Agora, é o seguinte: eu sou astrólogo e muitas vezes as pessoas entendem que, não, como é astrólogo, ele não tem nada a ver com ciência. Muito pelo contrário, minha formação é toda científica, né? Então, sou até uma criatura meio atípica no meio científico, que atua em dois ramos diferentes. Agora, voto impresso tem razão de ser, gente, e não vai passar. Isso aqui, as condições aqui são todas contra essas voltas a condições que eram inferiores em termos tecnológicos ou fiscais, né? Não tem como voltar. A Ana Paula perguntou: minha prova vai ser em setembro, eu vou passar? Então, Ana Paula, eu não tenho como saber. Eu estou achando engraçado porque assim, é uma coisa que só vendo o mapa, só vendo o seu, vendo assim no geral, não tem como. Porque assim, vamos supor que eu queira ser muito bonzinho e falar assim: não, você vai passar, fica tranquila, acredite, vou encarnar aquele modelo autoajuda, né? Acredite, é só acreditar que você consegue. Mas tem um monte de gente que acredita e não consegue, né? Que acredita piamente, que tem fé que vai conseguir e não consegue. Por quê? Porque, em parte, pode ter faltado preparo, mas em parte é porque a quantidade de concorrência é monstruosa. Então não é uma coisa simples. Para a gente ver a chance de uma pessoa passar numa prova, só olhando para o próprio mapa, tá? A Laísa Lohane, a pergunta: quais características no mapa favorecem ser astrólogo? Olha,
Tem várias, né? Não é só o que normalmente a gente vê nas publicações mais populares. A gente diz, assim, ainda mais em sistemas modernos, né? Astrologia moderna, se diz assim: ah, Urano é a astrologia. Não é Urano. Urano até contribui, até ajuda, porque é o conhecimento que sai da ortodoxia e está ligado ao céu. Então tem uma questão ali com a astrologia, sim, óbvio. Porém, astrólogo bom é aquele que tem um Mercúrio, que sabe articular palavras com percepções, que sabe articular símbolos. Então, ele tem que ter uma boa tradução, ser um bom tradutor de símbolos, portanto, ele tem que ter um bom Mercúrio, tem que ter características sensíveis, porque tem que se preocupar com o outro, com quem ele está lidando, a pessoa que ele está atendendo. Então, tem que ter algo meio Júpiter, meio Netuno, né? Se você usar o moderno, o Netuno também. Alguma coisa sensível que possa se colocar no lugar do outro. Então, tem que ser um bom tradutor de símbolos, Mercúrio. Tem que ter empatia e compaixão, Júpiter, Netuno. Tem que ter uma capacidade de demarcação de tempo, de estimativas de ciclos que iniciam e terminam, muito boa, Saturno. Então, tem que ter fatores como esses, né, muito enfáticos no mapa. Alguma coisa desse ponto vai ajudar. Eu conheço astrólogos que não têm isso e conseguem ser bem-sucedidos, mas eles compensam com outras habilidades. Por isso que eles são astrólogos e terapeutas e isso e aquilo tudo ao mesmo tempo. Tá? Mas para lidar com astrologia, que é uma técnica que requer muita racionalidade, no meio de processos intuitivos e sensíveis, tem que colocar muita racionalidade no meio, então tem que ter um baita de um Mercúrio ali poderoso para poder orientar pessoas da melhor maneira, né? A Ana Gasparetti pergunta: boa noite, o que podemos esperar em setembro na política e na economia brasileira? Eu imagino, acredito que eu cheguei a passar nisso aí, né, enquanto eu estava falando, mas a gente pode pensar que não vamos mudar de condições, né, a população não muda de condições tão depressa. Tá? E aquele período ali confuso, né, de informações truncadas, a gente pode ver assim afirmações de ministérios e de outros órgãos de controle, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois volta atrás, várias vezes. A gente pode ver isso acontecer várias vezes, tá? E vai ficar complicado. Política, economia no Brasil vai ficar numa gangorra, assim, parece que vai melhorar daqui a pouco. E teve uma outra vez que eu falei assim, gente, temos aí um crescimento do PIB. Sabe de onde é que eu tirei aquela informação? Eu não tirei de determinadas fontes de WhatsApp, não, gente. Eu fui no Globo, no Globo News, na G1, né, e foi um repórter falando. Então eu não tirei isso de nenhum político, não, tá? Tem muita gente que adora ver o que a gente diz, ver coisa que a gente não... Assim, inventar o que a gente disse, alguma coisa que não disse. Tá? Muito cuidado, porque em setembro o Mercúrio vai fazer oposição com o Netuno, esse tipo de coisa pode acontecer. Então pensem bem antes de sair acusando, botando o dedo assim em cima dos outros. Jamais vocês vão me ver aqui defendendo o que é indefensável, pelo amor de Deus, não façam uma coisa dessa. Isso aí é uma ofensa, tá? É um absurdo fazer uma coisa dessa. Outra coisa, isso aqui não é para você, não foi para você, Ana, que eu respondi. Eu falei para as pessoas que meses atrás disseram uma bobagem aqui. Tá? A Cris diz: quando o Sol em trânsito faz conjunção com o lote da fortuna, quais as influências que esse aspecto traz para o nativo? É interessante, mas isso aí é bom para a gente pensar num curso. Que tal você fazer aí, ó, amanhã, dia 23, e eu vou aproveitar para divulgar a live de amanhã para membros, né, para membros do canal. Amanhã, dia 23, tem uma live que é específica para responder essas dúvidas, é uma dúvida muito boa, aliás, né? Todo toque sobre a parte da fortuna, ela tem um impulso bom na materialidade, no conforto, mas também um desenvolvimento naquilo que é comportamental, assim, é secundário no comportamento, mas está visível. Né? Então a gente manifesta aquela característica com um pouquinho mais de intensidade. Vamos supor que você não tem nenhum planeta em Capricórnio, mas a parte da fortuna está em Capricórnio. O Sol toca aquilo ali, a sua praticidade, é o lado positivo da coisa, né? Sua praticidade, seu poder de execução, sua capacidade de se disciplinar, de controle, de planejar, ela se multiplica. A Cris pergunta também: no mês de setembro teremos energias mais harmônicas e agradáveis? Sim, você viu ali no decorrer que sim, né? Que teremos gangorras e teremos períodos ali que tem mais fases boas.
O Alexander pergunta, Urano retrógrado em Touro, o que representa isso para o Poder Judiciário? Em Touro não representa nada para o Poder Judiciário, mas sim para a economia em geral, no mundo inteiro. Urano também não representa nada específico para poder judiciário, e sim para as coletividades, para o pensamento, para a tecnologia, para as ações de massa, envolvendo inovações comportamentais, sociais, tecnológicas, nos fazeres, né, nas táticas populares diante das estratégias embutidas, né, no mundo pelos sistemas de controle, que são saturninos. Né? Então, e para o Poder Judiciário, nada assim imediato, mas como isso é um atropelamento no sistema econômico vigente até 2018, quando o Urano entrou em Touro, né? Isso pode representar reviravoltas em todos os sentidos. As legislações podem ter que se adequar para poder responder a essas mudanças que são muito rápidas ao longo desses anos, até 2026. Tá? Olha, eu vou agradecer aqui a Cristiana Azzolini, que é nossa aluna aqui na escola, né? E pela contribuição aqui no Superchat. Está arrebentando. Obrigado, Cristiana, viu? Tá valendo a pena, né? O Fábio Oliviac pergunta: vida entre aspas normal, vida entre aspas normal, só para o meio do ano que vem? Vida entre aspas normal, só para o meio do ano que vem, ele pergunta, com a conjunção Netuno e Júpiter em peixes, a partir de finzinho de dezembro, vi alguns astrólogos dizendo que pode melhorar. De fato, o ingresso do Júpiter em peixes tem muitos benefícios, mas também tem problemas. A gente não pode pensar que, assim, em astrologia mundial, os grandes ciclos, eles sempre trazem benesses por um lado e problemas por outro. As configurações críticas, elas trazem tensões muito fortes, mas os ingressos planetários, se o planeta estiver entrando num planeta de domicílio, né, num signo de domicílio, vai ser muito benéfico sob vários aspectos. Então, a compaixão, a solidariedade, as viagens, os contatos com assuntos jurídicos, teológicos, esotéricos, essas coisas vão crescer assim vertiginosamente. Quem atua em áreas simbólicas, também musicais, artísticas, né, com arte dramática, em teatro, em cinema também, isso é um desenvolvimento muito esperável para 2022. Tá? Mas isso não significa que a vida fica normal. Só se você estiver perguntando, será que vamos ter vida normal sem pandemia? Vamos esperar até meados de 2022, a segunda metade de 2022, talvez, tá? As chances são um pouquinho melhores. Aqui em 2021, nem pensar, porque as variações estão muito grandes e as disputas, a polarização de uma doença tá sendo muito grave, né? A Márcia pergunta: Mercúrio em conjunção com Urano dá astrólogo? Olha, dá. Mercúrio em conjunção com Saturno também dá, se tiver com bons aspectos também. Mercúrio no ascendente também pode dar, também dá comunicadores, né? Mas dá, pode ajudar. Assim, é que você não está fadado a ser astrólogo ou outra coisa. O Mercúrio em conjunção com Urano te facilita a raciocinar como um astrólogo. Então, você tem essa possibilidade. A Pamela Leal pergunta: os astros apontam futuro para as aulas remotas? Antes de ler o resto, eu já vou responder que sim, né, em EAD. Aulas remotas para crianças, daqui para frente, ou o movimento iniciado em 2020 tende a retroceder? Olha, Pamela, muito boa a sacada sua, porque é o seguinte, daqui para frente, o que está instaurado não volta mais atrás. A diferença é que, quando a gente estiver debelando a pandemia, olha o esperançoso aqui, né? Quando estivermos debelando, quer dizer que eu acredito que possa, né? Que é possível, mas quando estivermos debelando, o ensino híbrido se tornará uma instituição, né? É uma coisa assim que nós vamos usar muito, que são coisas que podem compensar ausências de professores por saúde, por questão de saúde, às vezes a ausência do próprio aluno por uma questão de saúde, fazer provas em condições de que a pessoa não tenha como ir presencialmente. Então, essas coisas vão interagir cada vez mais. Vamos ter um futuro híbrido no campo da educação. Isso aí, tua pergunta foi muito legal para a gente poder chegar nesse ponto. A própria passagem de Saturno e de Júpiter em Aquário, que vai atingir tudo aquilo que se refere ao elemento ar, né? Aquário é signo de ar, Gêmeos, Libra também, são potencializadores desse campo da educação. De fato, a gente está vendo uma situação
pavorosa, tá? Horrível por causa da pandemia, assim, inimaginável, insuportável, mas a gente, como é uma dor muito grande, a gente fica com dificuldade também de enxergar que tem saídas, né? As chamadas compensações, que ficam sutis, né? Ficam meio que sob o tapete, que é isso, a gente teve que encontrar alternativas, e essas alternativas não ficam mais descartadas. A saída educacional por via online está aí, tá na mão já. Então temos uma coisa híbrida. Tá? O Ricardo pergunta: Júpiter em casa 10 no mapa natal só funciona 100% depois de 50 anos de idade? Não, Ricardo, não. Por que seria? Não vejo como. Ele está funcionando desde o momento em que você nasceu. Sabe por quê? Porque um dos seus pais, sobretudo a sua mãe, provavelmente vai manifestar vários atributos desse Júpiter aí, de alguma forma, até você começar a ter arbítrio suficiente, ação no mundo suficiente, começar a produzir alguma coisa. Então, assim, você botou a cabeça ali já no mundo, você já está funcionando esse Júpiter na 10 já. Claro que com o tempo, qualquer coisa que está na 10ª casa, com o tempo de vida e com as coisas que a gente vai realizando aos pouquinhos, coisas boas ou coisas ruins, né? A sua fama, que é a casa 10, sua reputação, ela vai acontecendo de acordo com aquele planeta. Então, quanto mais coisas você tiver realizado, mais aquelas coisas vão repercutir no mundo, né? Então, com o tempo, isso aí vai falar mais alto, mas já começa desde pequenininho. Aqui temos só mais duas outras questões. A Elaine pergunta aqui: nessa época, haverá possibilidade de fechamento de escolas e adiamento de provas, por exemplo, de concursos, por causa de um possível aumento da Covid? Essas coisas a gente pode considerar como tendo variações, sim. A gente pode ter, até meados do ano que vem, até meados de 2022, essas aberturas, depois fechamentos, aberturas e fechamentos, cada vez mais diluídos, cada vez menores, né, os fechamentos das escolas, né, cada vez menores. Mas a gente pode considerar que pode haver um ou outro ainda por vir ainda. Tá? E a Denise Baumberg pergunta: vendo as praias lotadas hoje e ninguém de máscara, dá para adivinhar o cenário que teremos à frente. Quando será que o povo vai acordar e pensar coletivamente? Teria algum aspecto astrológico nesse sentido? Depende do que sentido você está perguntando. Quando o povo vai acordar, em algum momento, quando é que a massa vai deixar de ser estúpida? Nunca, nunca. Isso aí, vamos encarnar o Exu Saturno, né? Saturno diz assim: a humanidade não é uma coisa. Aliás, os japoneses têm um sistema muito bacana de entendimento da organização social. A gente sabe que eles sabem que os seres humanos são falhos em algum momento. Eles têm medidas para conter essas falhas. Claro que as falhas vão acontecer em algum momento, mas eles têm medidas compensatórias, né? A gente não tem aqui. Né? Isso é uma coisa da cultura japonesa, né? Eles têm isso desenvolvido há milênios. Agora, quando é que o povo vai acordar? Quando é que a massa vai deixar de ser estúpida? Isso não vai acontecer. A massa é estúpida, ela segue correnteza como um cardume, né? Então, o cardume vai direto para a rede, vai ser pescado. Não adianta, a massa é estúpida. Agora, no meio disso aí, a gente tem alguns indivíduos, alguns pequenos grupos, algumas interações que conseguem fugir à regra, né, e ultrapassar. Não existe um aspecto astrológico que possa curar a massa de sua estupidez, mas existe uma conscientização maior num grupo cada vez crescente, tá? A gente pode estimar que dentro de uns 200 anos, vamos ser esperançosos, né? Dentro de uns 200 anos, a massa se torne menos estúpida. Mas a massa é isso, não tem como. Aqui uma última questão chegou. A Silvana Malaguti pergunta aqui: sim, mas pensei que o senhor estava vendo seu mapa astral a nível nacional. Eu não entendi. O meu mapa astral a nível nacional? Ah, não, entendi. Não, estamos vendo em nível coletivo. E em nível nacional acaba resvalando também. Estamos vendo no mundo inteiro, né? Não estou direcionando isso para o Brasil. Né? Podemos fazer um trabalho todo dedicado ao Brasil futuramente, mas não está concentrado só aqui. Tá? Mas eu não sei. Aqui está respondendo aqui o voto impresso, né? Por isso que ela pergunta, mas eu pensei que você estava vendo seu mapa astral a nível nacional. Então, eu pensei que eu tinha respondido, mas enfim, vamos tentar aqui de novo. O voto impresso, como é que fica? O voto impresso não tem razão de ser.
Não tem razão de ser, eu repito, não tem razão de ser. É uma coisa que está atrasada, que é, gostemos disso ou não, né? Eu acho que está completamente atrasado. Se a pessoa gosta tanto de valorizar a própria opinião, a minha opinião é essa: voto impresso é uma coisa atrasada que não serve para nada e pode servir para problemas futuros. E se vocês pensam assim, voto impresso deve voltar, duvido muito, porque o desenvolvimento não para. A tendência é a coisa não acontecer dessa maneira. Tá? Mas, enfim, gente, acho que chegaram todas as questões. Vou encerrando por aqui. Torno a exortá-los a assistir. Quem for membro aqui do canal, fica aqui novamente o convite para amanhã, né, também às 18 horas, amanhã, segunda-feira, dia 23, às 18 horas, vai ter a nossa live com para membros, né, exclusiva para membros, com questões que são de interesse geral de estudantes de astrologia, de pessoas que estão começando também, a gente fazendo várias respostas a várias perguntas que são muito boas também, como essas que chegaram para nós hoje. Tá? E muito mais ainda, né? É isso, gente. Eu vou agradecendo a participação de todos mais uma vez e vou me despedindo. Um grande abraço, espero que todos fiquem bem. Até a próxima.